Vamos lá, então, pessoal. Como é que vocês estão depois desse recesso? Hoje a gente vai falar um pouco, vamos começar a falar sobre expansão marítima e comercial europeia. Tá? O que é isso? A gente vai falar um pouco sobre as chamadas grandes navegações que ocorreram. E quando os europeus eles começam a investir na navegação e promover conquistas de outros continentes, de outras regiões do mundo. Bom, vamos lá então. A primeira coisa que a gente vai falar um pouco é sobre a questão dos mapas. Quando a gente fala de mapa hoje em dia, a gente logo pensa nos mapas que nós temos nos nossos livros didáticos. Mapa do Brasil, mapa da América, do continente americano, mapa da África, e etc. Porém, na Idade Média, lá pelos séculos XIII, principalmente, os mapas eram um pouco diferentes. A concepção que os europeus tinham em relação ao mundo era um pouco diferente da nossa. Tá? Então, vou dar um exemplo para vocês aqui. Aqui é um mapa do século XIII. Vocês estão vendo? Nesse mapa aqui, vou ampliar para vocês uma outra tela. Isso. Lá. Isso. Esse mapa aqui, ele era um pouco diferente. Por quê? Ele tinha no centro, por incrível que pareça, Jerusalém. Então, os europeus acreditavam que Jerusalém ficava no centro do mundo. Tá? Para cá ficaria, então, a Europa. E para cá ficaria as Índias, que eles chamavam de Oriente. Então, assim era o mapa. Perceba que nesse mapa ainda não tem, por exemplo, o continente americano. Tá? Vou falar um pouco mais sobre isso na frente. Continuando. Esse já é um mapa um pouco posterior. Nesse mapa aqui, já aparece alguns elementos, algumas informações que não tinham no outro. Tá vendo essas figuras aqui? Deixa eu ver mais uma vez aqui para a gente observar. Tá? Essas figuras aqui que aparecem assoprando, né, seriam criaturas mitológicas que os europeus acreditavam que existiam no mar. Então aqui já aparece o quê? Já aparece, como estão vendo aqui, ó, eles chamam de Ásia, a África e a Europa. Tá? Aqui, por exemplo, eles chamavam na época de Mar Índico. Tá? E por aí vai. De novo, não aparece o continente americano nesse mapa. Então, avançar. Aqui já é um outro mapa e percebam novamente que existem, de novo, as figuras que sopram o vento. Tá? Isso era muito comum nos mapas dos séculos XIV, XV e XVI. E a gente vai ser mais específico agora. Vamos pensar primeiro que as navegações não começam com os europeus. As navegações começam muito antes. Elas começam com algumas experiências, principalmente lá no Extremo Oriente. Os chineses já teriam chegado, inclusive, ao continente americano. Tem algumas hipóteses, né, que dizem que os chineses já teriam chegado lá. Mas a conquista, de fato, foi feita pelos europeus. Então, aqui a gente tem o mapa da Península Ibérica. Vou mostrar para vocês aqui, né, mais uma vez. Nesse mapa aqui, a gente está vendo os reinos ibéricos. Aqui o que hoje seria a Espanha. Estão vendo aqui?
Então, aqui aparecem os reinos da Espanha, né? Reino de Castela, Reino de Leão, tá? Aqui é a cidade de Granada, a região de Granada. Aqui até 1490, mais ou menos, era uma região de dominação muçulmana. Vou falar um pouco mais sobre isso. A região de Granada. Aqui ao sul, a gente chama de Al-Andalus, que era uma região de dominação muçulmana. Mais para cima, então, era o reino de Aragão e aqui o reino de Navarra. Nesses 4 reinos vão dar origem ao que hoje é a Espanha. E isso lá por volta de 1400 e alguma coisa, né? O final do século XV. E aqui a gente vai ter mais o Ocidente, o que nos interessa de início, que é Portugal. O reino de Portugal foi um dos primeiros da Europa, do Ocidente, a investir em navegações de longa distância. Por que de longa distância? Porque antes já havia navegação por aqui, ó, no mar Mediterrâneo. Esse mar aqui, desde a antiguidade, havia um comércio intenso, principalmente com a região do Oriente, né? Mas Portugal é o primeiro reino a dar início à navegação de longa distância, a desbravar o oceano, principalmente. Estão vendo aqui que aparecem nos mapas esses peixinhos aqui, né? Volto a dizer, os europeus acreditavam que o mar era habitado por criaturas, talvez por monstros marinhos, né? Que poderiam, talvez, destruir as embarcações. Era o imaginário europeu da época. Então, por que Portugal? Porque Portugal, primeiramente, ficava com uma localização privilegiada próxima ao Oceano Atlântico, tá? Mas aqui para baixo fica a África. Vamos falar um pouco mais da África daqui a pouco. Aqui de novo Portugal. Estão vendo aqui? Outro mapa de Portugal. Portugal de novo. Em Portugal, lá já por volta do século XV, lá século XIV, diria eu, já existia a chamada Escola de Sagres. O que é a Escola de Sagres? Era uma escola em que os portugueses investiam muito na navegação, em técnicas de navegação. Vamos pensar que Portugal e Espanha, a Península Ibérica, durante muito tempo, como eu falei, foi dominação muçulmana. Depois, com o que a gente chama de, entre aspas, reconquista, eles, então, a região voltou a ser de dominação cristã, com os chamados reis católicos. Porém, os muçulmanos, os árabes, continuaram naquela região. E foram eles que desenvolveram várias técnicas de navegação que os portugueses utilizavam. Como, por exemplo, vou falar para vocês daqui a pouco, tá? Esses instrumentos aqui, estão vendo aqui? Esses instrumentos foram utilizados na época das navegações. Volto a dizer que são instrumentos que surgiram a partir de técnicas, de tecnologias dos muçulmanos, dos árabes. Os árabes, eles eram grandes matemáticos, desenvolveram principalmente técnicas de astronomia, né, alguns conhecimentos de astronomia, conhecimentos sobre o mar, sobre as estrelas. Então, os portugueses, eles tiveram muita influência desses árabes. Esse instrumento aqui, que nós estamos vendo, é a bússola, tá? A bússola, volto a dizer, foi inicialmente uma tecnologia de origem árabe, oriental. A bússola, como nós sabemos, ela serve para quê? Para, caso, nos localizar em relação aos pontos cardeais. Vamos vendo aqui, ó, norte, sul, o leste e o oeste. Aqui nós temos o astrolábio, é um outro instrumento muito importante para navegação. Esse instrumento aqui, ele conseguia medir a altitude, no caso, a latitude, quando eles estavam navegando. Aqui nós temos um outro instrumento, que é a caravela. Eu trouxe aqui para vocês esse outro instrumento aqui, essa outra embarcação,
que é um barco chinês. Tá? Então, provavelmente, esse tipo de embarcação dos portugueses teve, obviamente, influência do Oriente. A caravela é uma embarcação bem leve, tá? É uma embarcação pequena, leve, justamente para quê? Para ser veloz. A caravela é o quê? É uma embarcação movida, obviamente, a vela. Quando sopra o vento, né, aí a embarcação navega. Então, para isso que serve a caravela. Nós temos aqui mais um mapa, um mapa um pouco mais recente. Esse mapa aqui, provavelmente, não é um mapa daquela época, mas eu trouxe para vocês poderem entender como se deu esse processo. Quando chega lá no final do século XIV, início do XV, a gente vai ter o que nós chamamos de tomada de Constantinopla. Constantinopla, digamos, era a capital do Império Romano do Oriente, no caso, Bizâncio. Constantinopla ficava mais ou menos aqui, tá? Nessa região aqui. Os turcos otomanos, eles vão tomar essa cidade. Eles tomam Constantinopla. E vamos lá, vamos pensar, né? Os europeus, eles faziam comércio com essa região aqui, eles chamavam de Índias. Pensar que Índia, naquela época, não era, digamos assim, o país que é hoje, tá, gente? Índias era a região que os europeus desconheciam, que ficavam ao Oriente. Eles chamavam de Índias. É aqui que os europeus conseguiam o quê? Conseguiam principalmente as chamadas especiarias. O que são especiarias? São condimentos, principalmente condimentos para os alimentos. Vamos lá, né? Vamos pensar. O que são esses condimentos? Pimenta do reino, cominho, noz moscada, que nós usamos hoje em dia para fazer comida. Você professor, mas eles iam para lá pegar isso, sim. Eles iam até as Índias para comprar e revender na Europa especiarias. Mas por quê? Não tinha geladeira naquela época. Então, esses condimentos também serviam para conservar os alimentos. Então, eles faziam comércio, principalmente por aqui, né? Pelo mar Mediterrâneo. Então, essa região aqui, como eu digo para vocês, era onde ficava, no caso, Constantinopla, Bizâncio. E aí, eles faziam comércio por aqui, pelo mar Mediterrâneo. Então, eles saíam daqui, principalmente na Itália, essa botinha aqui, né? Saíam daqui e faziam comércio. Quando os turcos tomam essa região, eles passam a cobrar um imposto muito caro, uma taxa muito cara dos europeus. E aí, durante muito tempo, eles vão precisar precisar encontrar um novo caminho para chegar aqui às Índias, para conseguir as especiarias. E aí, que caminho que restava, talvez mais plausível, mais prático, seria, obviamente, contornar o quê? A costa da África. Então, o primeiro reino desses reinos a fazer isso é justamente o reino de Portugal. E aí Portugal começa a promover uma série de expedições marítimas para conseguir contornar a África e, principalmente, chegar às Índias. Então, houveram vários navegadores, mas eu vou destacar aqui os três principais. O primeiro foi Bartolomeu Dias, depois Vasco da Gama e Pedro Álvares Cabral, que chegou ao que nós chamamos hoje de Brasil. E eu vou voltar para o mapa para a gente ver de novo como se deu isso. A primeira viagem de Bartolomeu Dias, ela saiu de Portugal. Vamos pensar que Portugal já promovia conquistas na costa da África desde o século XIII. E aí, o que Portugal fazia? Portugal navegava e, quando chegava a uma região, fundava as chamadas feitorias. Feitoria era, na verdade, o quê? Era uma localização, uma região, principalmente uma fortificação, uma cidade,
em que os portugueses iriam principalmente o quê? Abastecer suas embarcações, e é de lá também que vinham as riquezas da África. Os portugueses exploravam muito a África, exploraram em vários sentidos. Conseguiram ouro e também escravizados, isso mais para frente. A gente vai falar um pouco. Então, eles iam, né, conforme eles iam contornando a costa da África, fundavam essas chamadas feitorias. A primeira foi Ceuta, uma região que eles conquistaram na África. E aí eles foram, então, contornando a costa da África. Né? O grande problema era justamente aqui. Tá? Essa região eles chamavam na época de Cabo das Tormentas. Por quê? Era uma região em que as embarcações geralmente naufragavam. Era uma região de muitas tormentas, muitas tempestades, com mar muito revolto. Então, o primeiro navegador a conseguir chegar ao Cabo das Tormentas, justamente Bartolomeu Dias. Quando ele chega aqui, a região é rebatizada, mas chamada de Cabo da Boa Esperança. Depois, nós teremos um outro navegador, que vai ser o Vasco da Gama. Não é o time carioca, não, tá? O time vai vir depois. Vasco da Gama, ele então vai fazer o mesmo caminho de Bartolomeu Dias, a mesma rota, né, que ele vai deixar, e vai finalmente chegar às Índias. Então, os portugueses tinham agora uma rota para as Índias. E aí, no meio disso, a Espanha como é que fica? A Espanha não quer ficar de fora desse processo. Ela também vai querer conseguir a sua rota e também quer obter riquezas por meio de navegação. Isso aí vai ser tema para a nossa próxima aula.